96 até a página 101. E que nós vimos, que vocês estão vendo a imagem nessa questão de revolução, reforçando, né, que o sentido de revolução aí é transformações, que essas transformações aconteceram na Europa, precisamente na Inglaterra, no século XVIII. Essas transformações, elas ocorreram no modo de produção, no modo do trabalho, mas que vai refletir também nas questões políticas e nas questões sociais da Inglaterra e de todo o mundo. Então nós temos aí Revolução Industrial, teve início na Inglaterra, século XVIII, ocasionou, contribuiu, né, resultou em grandes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa e em todo o mundo. Muitos aspectos que podem ser observados na atualidade, nos dias de hoje, tiveram origem nesta época, como a mecanização do trabalho, o crescimento da industrialização, a formação da classe operária. Neste capítulo, vamos estudar os principais fatores que impulsionaram, que levaram à Revolução Industrial Inglesa, assim como as consequências deste processo histórico. Então, vamos lá. Nós temos aí a definição. Teve início na Inglaterra, século XVIII, grandes transformações sociais, políticas, econômicas, culturais na Europa e em todo o mundo, que vocês mais uma vez estão vendo aí a imagem. Aí nós estamos vendo que até então, até do advento da Revolução Industrial, antes, como era feito o processo do trabalho, de se produzir mercadoria? O trabalho era realizado, um trabalho manual feito pelo artesão, que vocês estão observando aí a imagem. Aí na imagem 1 tem o sapateiro e na imagem 2 tem o padeiro. E que esse trabalho manual, o artesão, ele conhecia todo o processo do seu trabalho, do início ao fim do processo. Por exemplo, o sapateiro, ele conhecia do início ao fim o processo para que resultasse no produto o sapato, assim também como o padeiro e entre outros trabalhadores. E esse artesão, ele trabalhava geralmente com a ajuda da sua família. No fundo da sua casa tinha oficina e eles também eram dono dos meios de produção. O que são meios de produção, professora? Todo o material, toda a ferramenta que era necessária para realizar o seu trabalho. Assim também como ele era dono do seu tempo e do seu... E a questão também da produção rentável, em lucro, em capital, em dinheiro. Com o advento da Revolução Industrial, o trabalho que antes era manual, feito pelo artesão, o artesão conhecia todo o processo do seu trabalho, do início ao fim, agora vai se transformando em quê? Em um trabalho da maquinofatura, com a ajuda da máquina. E o artesão, agora ele vai tornar-se o quê? Operário, operador de máquinas, e vão surgir as fábricas, para que com a necessidade de se produzir mais mercadorias, para que se tivesse mais lucro. E por que foi a Inglaterra o primeiro país a se industrializar, esse pioneirismo inglês que vocês podem estar lendo no nosso livro didático da página 100 a 101. A Inglaterra acumulou capital. Para que fosse criada essas fábricas, era preciso que houvesse o quê? Dinheiro, capital. E a Inglaterra tinha. E esse capital que a Inglaterra tinha, vai surgir uma nova classe, a burguesia, aqueles comerciantes que ficaram enriquecidos, né? E eles conseguiram acumular dinheiro, capital, principalmente das relações da exploração do comércio com as colônias da África e da América. Até aqui do Brasil, né, a Inglaterra, ela vai enriquecer muito com o capital levado daqui do Brasil,
porque todo o material industrializado era comprado da Inglaterra. Portugal e a Inglaterra mantinham relações comerciais profundas e a Inglaterra se beneficiou. A lei do cercamento, que é a lei do cercamento, vocês podem estar lendo no nosso livro didático da página 101. O que foi o cercamento, o processo de cercamento? Na Europa, né, entre o século XVI e XVIII, a burguesia inglesa, ela realizou o chamado cercamento das terras comunais. Essas terras comunais era que todas as pessoas usavam. Por exemplo, os camponeses usavam essas terras, mas eles não eram donos dessas terras. Quem pertencia à burguesia e que pagavam impostos ao usar essas terras, camponeses pagavam impostos. Com o advento do cercamento, de cercar essas terras comunais, os camponeses ficaram sem ter onde trabalhar, porque agora as terras tinham dono, foram cercadas, e essas terras que antes o camponês trabalhava, os camponeses trabalhavam, elas vão servir de pasto para a criação de ovelhas, de carneiros. Que essas ovelhas e esses carneiros vão ser usados como matéria-prima, a lã, nas primeiras indústrias, ou seja, nas primeiras fábricas fundadas na Inglaterra no período da Revolução Industrial, que são a indústria têxtil de tecido. Então, os camponeses ficaram sem ter onde trabalhar, vão agora para a cidade em busca de uma vida melhor, de sobrevivência. Lá chegando, eles vão trabalhar onde? Nas fábricas. Vão se tornar o quê? Operários, operadores de máquinas nas fábricas, para que essas fábricas dessem mais lucro aos capitalistas, aos donos das fábricas, à burguesia inglesa. Então, disponibilidade da mão de obra, eu já expliquei. Jazidas de minérios, porque a energia que vai impulsionar o funcionamento das fábricas, das máquinas, é o carvão e o ferro, matéria-prima que tinha em grande abundância na Inglaterra. Por isso também que vai surgir aí as chaminés, também outras questões como a poluição do ar. A supremacia naval, a marinha britânica, a marinha da Inglaterra é uma das melhores do mundo, que se aperfeiçoou também. E aí vem o desenvolvimento tecnológico, novas criações de máquinas. Máquinas vão ser criadas nesse período. Vai surgir aí o quê? O capital, sim. Os burgueses ingleses puderam dispor de enorme capital, dinheiro, que foi direcionado para empreendimento como criação de fábricas, promovendo a industrialização em várias cidades inglesas. E vai surgir também novas máquinas, a tecnologia voltada para as máquinas, por exemplo, como a máquina de fiar, a máquina a vapor, o tear mecânico, e também vai surgindo aí o que? Os meios de transporte vão se aperfeiçoando. Surge aí depois a locomotiva a vapor para que as mercadorias chegassem mais rápida de um lugar para outro, assim também como as pessoas. Isso tudo contribuindo para que tivesse o quê? Para que tivesse melhor rendimento. Aí nós temos aí o arrancar da Revolução Industrial, as inovações técnicas, as inovações tecnológicas, grandes inovações como máquina de fiar, o tear mecânico, que vocês estão vendo a imagem do tear mecânico, a máquina a vapor, entre outras questões, para que pudesse acelerar a produção, para que essas pessoas tivessem cada vez mais lucro, não é? E que por isso que vai ser o arrancar da Revolução Industrial na Inglaterra. A Inglaterra se afirma enquanto produzir as máquinas, a produção industrial inglesa. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar. Aqui no nosso livro didático, página 100, os recursos naturais, outro fator determinante para a arrancada
industrial da Inglaterra foi a abundância em solo britânico de recursos minerais fundamentais para a indústria, como o ferro e o carvão. O ferro foi essencial para o desenvolvimento da indústria pesada, que produzia ferrovias, locomotivas, peças e máquinas em geral. O carvão, por sua vez, tornou-se a mais importante fonte de energia, alimentando as máquinas a vapor que impulsionava a industrialização. E aqui nós estamos vendo aqui, ó, a questão do cercamento que eu já expliquei, né, a ser utilizada para fins comerciais, as terras comunais, principalmente para a formação de pastagens, para a criação de carneiros. Esses animais forneciam a lã, matéria-prima essencial para as indústrias têxtil inglesas, que foram as primeiras fábricas a serem criadas na Inglaterra, foi a indústria têxtil, de tecido. Então a gente vê mais, né, por que foi que a Inglaterra sai na frente nesse processo de industrialização. A gente vai ver também que a vida das pessoas nas fábricas não foram fáceis. Os operários, eles trabalhavam a longa jornada de trabalho, que vocês podem estar vendo aí na nossa página 103. Eu peço desculpa a vocês, que nossa aula ela vai da página 96 até a página 103. Desculpem, alunos. E que vocês vão ver aí a vida dos operários. Eles trabalhavam em fábrica, que essas fábricas eram com más condições de higiene, eram locais insalubres, porque eram locais escuros, abafados, sem ventilação, sem higienização, por isso eram casas insalubres. Eles trabalhavam a jornada de trabalho exaustiva, se chegava a trabalhar mais de 15 horas por dia. Os primeiros operários não tinham leis que o amparasse, não tinham leis trabalhistas que o amparasse, e eles moravam, por ganharem pouco, eles moravam perto, né, das fábricas, os bairros operários, que também não tinham nenhuma condição, e eles ainda tinham que enfrentar muito problema de poluição, e moravam em casas simples, precárias. Então a vida desses primeiros trabalhadores não foram fáceis. Se os trabalhadores na atualidade têm alguns direitos, foi preciso depois que esses trabalhadores começassem a se unir, começassem a lutar por melhores condições de trabalho, salário e leis que o amparassem. Aí vocês vão ver que a disciplina era rígida, né? O novo modo de produção requeria total submissão à disciplina da fábrica, impondo uma rotina monótona e irregular. A divisão do trabalho e a mecanização da produção aumentava o rendimento da capacidade, ao mesmo tempo que desqualificava a atuação do trabalhador, impondo a ele a repetição de atividades cada vez mais simplificadas. Os salários permaneciam baixos e o risco de desemprego era constante. Lembra que eu disse que no trabalho manual, quando o artesão trabalhava na oficina, no fundo da sua casa, ele conhecia todo o processo do seu trabalho, do início ao fim. Não tinha que a divisão do trabalho. Com o advento das fábricas, vai surgir o quê? O trabalho por série. O trabalho, a divisão do trabalho. Cada operário, cada empregado vai desenvolver uma função e ele perde o conhecimento do seu trabalho, assim também como ele perde o valor que o seu trabalho tinha. E isso aí com trabalho repetitivo e cansativo. Então, o estado de pobreza generalizada da classe operária levou a um clima de descontentamento, revoltas e agitação social, que eles começaram a se revoltar em busca de lutar por melhores condições de trabalho e melhores salários para garantir a sua sobrevivência. Agora, tinha alguns que tinham a vida social dos operários, que mesmo as condições de vida dos operários ingleses eram bastante difíceis, por receberem baixos salários, eles eram obrigados a viver em moradias precárias, que eu já disse, muito próximo das fábricas, que tinham que enfrentar também a poluição do ar, que muitos adoeciam. Além disso, o custo de transporte era muito alto, o que os forçava a morar em bairros precários,
próximo às fábricas, convivendo diariamente com a poluição. Mas às vezes eles iam para as feiras, eles iam também às vezes ao teatro, não eram muitos, mas às vezes eles iam para o teatro, eles iam praticar algum esporte como a luta de boxe, o futebol, nas poucas horas de folga que tinha. Vocês podem estar lendo aí no nosso livro didático, na página 103. Nós vamos agora para a nossa atividade. Não, antes disso a gente vai ver a sociedade se transforma, as mudanças nas relações de trabalho. Eu disse as mudanças nas relações de trabalho. O operário, aqui a gente está vendo aqui, página 102, com a Revolução Industrial, as relações de trabalho também sofreram profundas transformações. Os artesãos que antes possuíam as matérias-primas e os instrumentos de trabalho passaram a condição de trabalhadores assalariados, vendendo sua força de trabalho para os capitalistas, os donos das fábricas, donos dos meios de produção e detentores de lucros obtidos. O artesão foi perdendo assim a autonomia da produção doméstica que ele obtinha por meio do seu próprio trabalho e com a ajuda de alguns aprendizes ou de sua família. Essa transformação não se deu de forma imediata, pois até a segunda metade do século XIX ainda existiam muitas produções domésticas artesanais, mas sua importância se tornou pequena comparada à produção industrial mecanizada nas fábricas e através das fábricas com a ajuda das máquinas. A disciplina nas fábricas, eu já falei, a vida dos operários que não foram fáceis, eu já citei também anteriormente e que vocês podem estar lendo na página 103. Agora nós vamos aí para a nossa atividade. Qual vai ser a nossa atividade? Vocês irão ler da página 97, eu só botei até aí, até a página 101, e após vocês vão produzir um esquema resumo destacando as informações importantes. Que se vocês quiserem, vocês podem até ler da página 97 até a página 103 e produzir o esquema resumo destacando as informações mais importantes sobre o que nós estudamos. Então, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Façam atividade, vão ao livro, leia, destaque as informações mais importantes, porque isso vai ajudar vocês a entenderem cada vez melhor o assunto. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Tchau, alunos!